O vídeo quero falar com vocês sobre o Cano, né? Que surgiu essa informação aí, no caso do Ronaldo, na live na última semana, falando que o convite está aberto, né? No caso, as portas estão abertas para ele vir para o Cruzeiro. Falando aí, no caso, sobre o Germancano, que o Ronaldo aí viu, né? Ele falando que tem um sonho de conhecer, que é o ídolo do Cano, é o Ronaldo Fenômeno, e que tem o interesse de conhecer o ex-camisa 9 da seleção brasileira. Eu já tinha trago essa informação para vocês há umas 2 semanas, né? Do Cano dando essa entrevista ao Globo Esporte, e o Fenômeno aí, que é ídolo do argentino, diz que as portas aqui da Raposa estão abertas, caso o jogador, né, queira jogar aqui no Cruzeiro. Obviamente mais em tom de brincadeira, tá? Até porque o contrato dele no Fluminense foi estendido até dezembro de 2025 e, no caso, tem um salário próximo dos 500 a 600 mil por mês. Muito fora da nossa realidade. Se ele tivesse em fim de contrato e não viver numa fase tão boa, aí sim, uns 400 mil por mês, já acho que seria bem difícil, tá? Mas muito mais provável do que agora, né? Que teve um número assim absurdo de jogos e gols marcados na atual temporada. O artilheiro do Brasileirão com 24 gols marcados, 34 anos de idade, no ano 70 partidas, aí já é surpreendente, né? E 44 gols marcados, além de 7 assistências. Olha só, acho que o último jogador que teve isso de gols pelo Cruzeiro, eu não faço a menor ideia, tá? Acho que nesse século eu tenho certeza que não. Realmente é um número assim muito, mas muito fora da realidade. 44 gols marcados e 7 assistências ainda pro Cano, que realmente conseguiu ter uma sequência muito boa na sua carreira, né? E por que eu falo que o Edu parece com o Cano? Em estilo de jogo, eu acho os dois parecidos, não é aquele centroavante que tem 1,92 m que vai ficar dentro da área para cabecear. Tem muita técnica, sabe sair jogando, chutando também ali. E o Cano começou a ter muito destaque mesmo quando estava ali, no caso, com seus... Pra falar a verdade, com seus 27 para 28 no Independente Medellín, em 2014 ele fez 29 gols. Depois, em 2018, 34 gols pelo Independente Medellín. 2019, 41 gols. E depois foi pro Vasco em 2020 com 24 gols. 2021 na Série B com 19 gols marcados. E nesse ano pelo Fluminense com 44 gols. E o interessante, né? O Cano foi recusado aí pelo Palmeiras, pelo Santos, pelo São Paulo, até pelo Corinthians, né? Pelo Flamengo também no ano passado, falando que não teria condições, né, de jogar e tudo mais. Enfim, os times do Brasil às vezes é muito ignorante, né? Até o Luxemburgo deu uma entrevista na época, no final de 2021, que não queria o Cano aqui no Cruzeiro porque não tinha característica de jogo, né? É sério mesmo, existe essa matéria, depois eu posso deixar aqui na tela também, só vocês pesquisarem, Luxemburgo, Cano, Cruzeiro. Vai achar lá a matéria que ele recusava a vinda do Cano pro Cruzeiro porque não caracterizava o estilo de jogo da Raposa na época. Quero saber a sua opinião. Se fosse pro Cano chegar aqui no Cruzeiro, o que você acha? Na minha opinião, titular absoluto, daria muito certo aqui, até porque tem essa admiração, né, pelo Ronaldo, e é um trunfo que o Cruzeiro pode utilizar no mercado, porque vários jogadores cresceram, né, assistindo o Fenômeno dentro de campo. Na sequência aqui também quero falar com vocês sobre um zagueiro que foi especulado pelo portal aí Cruzeirão, Conexão Cruzeiro, que é no caso do zagueiro Zaid Romero, que tem uma passagem muito boa pela LDU de Quito, do Equador. Realmente números interessantes do jogador, que é argentino e tem 22 anos de idade, pode atuar tanto como zagueiro como lateral direito, tem atuado mais como zagueiro, né, nos últimos jogos, mas pode fazer essa função. Nesse ano, emprestado aí pela LDU, ele tem aí 34 atuações e 1 gol marcado. Números aí interessantes do atleta, que tem atuado como zagueiro, né, igual eu falei para vocês. Surgiu na base do Godoy Cruz, jogou aí pelo Godoy Cruz apenas 2 partidas no principal em 2020, foi emprestado para uma equipe chamada Vila Damini, acho que é isso, da segunda divisão da Argentina, fez 25 jogos e agora foi muito bem pela LDU, inclusive em competições internacionais, né? Então, um atleta que chamou a atenção do mercado. É aquela questão, eu olhei também o valor de mercado dele no Transfer Market, tá um valor até que ok, né? Comparado com os últimos nomes especulados aqui na Raposa, ele vale bem menos, vale ali algo próximo de 3 milhões de reais. Pelas movimentações do Cruzeiro no mercado, fazendo propostas oficiais pelo Dudu, pelo Wellington Rato, não ficaria surpreso do Cruzeiro querer gastar um valor assim, se puder, né? 2 milhões, 3 milhões de reais para contratar uma peça para ser titular. Jogador que tem contrato ainda por mais um ano com o Godoy Cruz até dezembro de 2023. Acho o nome interessante. Vamos esperar para ter um pouco mais de confirmação sobre essa história. Igual eu falei, né? Foi só repercutido aí pelo portal Conexão Cruzeiro, mas vamos ter que aguardar para ter um pouco mais de atualização. Também os créditos lá para o meu amigo o Renato, do Camarote Esportivo, que trouxe essa informação na última terça-feira.
Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Se você já tinha ouvido falar do jogador, aí o Zayd Romero, que tem 22 anos de idade, zagueiro com 1,84 m de altura, que tem chamado a atenção, né, no futebol agora do Equador. Está falando sobre o lateral direito Dudu com o Globoesporte.com, trazendo como que foi a proposta do Cruzeiro para o jogador. De acordo com o portal, o Cruzeiro demonstrou interesse no empréstimo, pagando seus salários, que no caso o vínculo dele vai até 2024, não até o final de 2023, mas não é tanta diferença, tá? Só vai até fevereiro de 2024. E para que haja, por exemplo, uma possibilidade do Atlético Goianiense ceder o jogador por empréstimo e ter uma cláusula de opção de compra do jogador, compensaria só se eles estendessem esse vínculo por mais um ano com a equipe goiana, ou seja, até fevereiro de 2025 ou final de 2024. Por quê? O Atlético entende que ele pode vir para o Cruzeiro, e se o Cruzeiro não comprar ele em dezembro, por exemplo, poderia assinar um pré-contrato a partir de outubro, novembro, já que o vínculo dele se encerraria em fevereiro e mudar de graça. Então faz todo sentido. O Globoesporte.com disse que também tem outras propostas, mas não citou. Eu até trouxe a informação hoje de manhã, de acordo com o Central do Cruzeiro. Outros times igual o Vasco, Fortaleza e o Santos também demonstraram interesse na sua contratação, principalmente o Fortaleza e o Santos, que tem a possibilidade de tornar o jogador o titular da posição. Acho um atleta muito interessante, tem jogado 3 anos consecutivos muito bem pelo Atlético, tem 25 anos de idade, não tem nenhum salário tão alto. Na temporada, 46 partidas, 3 gols e 6 assistências pelo Atlético, foram mais de 132 partidas desde 2020 com o Dragão na primeira divisão. E só lembrando que até o técnico Tite já chegou a falar do jogador, no caso em entrevista da seleção brasileira, falou também sobre algumas opções no Brasil, né? E destacou aí o Dudu, que vinha fazendo um ótimo campeonato realmente pelo Atlético, tanto no Brasileirão quanto na Sul-Americana e na Copa do Brasil. O que você acha do Dudu? Você acha que compensaria o Cruzeiro fazer um investimento pelo jogador de 25 anos de idade? Na minha opinião, sim. É um atleta que chegaria e, na minha visão, certeiro para ser o titular e resolver todos os problemas, né, que o Cruzeiro possa ter nesse lado do campo. Bom, quero terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês sobre uma matéria que surgiu na manhã da segunda-feira, que eu confesso para vocês que eu fiquei bem surpreso quando li a matéria, tive que ver várias vezes, pesquisar bastante, para ver se tinha alguma chance realmente de fazer sentido nessa história, que eu quero comentar aqui um pouco sobre a notícia de que o Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, interessa ao Cruzeiro. Até aí interessar tudo bem, mas a questão é, será que o Cruzeiro está tão confiante assim de que poderia tirar o jogador do Flamengo? Vocês lembram que o Mateuzinho, no caso, é um jogador que tem se destacado bastante pelo Flamengo, e apesar disso, nas últimas basicamente 15 rodadas ali do Brasileirão, meio que foi perdendo e disputando muito espaço com o Guilherme Varela, né, do Uruguai, que inclusive está jogando a Copa do Mundo. Pelo Flamengo, os dois têm disputado posição. A questão é, o Mateuzinho tem jogado com uma certa frequência pelo Flamengo, e de acordo com o portal aí, no caso o Diário do Fla e também o Gavia News, o Flamengo recebeu uma consulta do Cruzeiro para tentar, o Cruzeiro aí tentar a contratação do lateral esquerdo. A questão é, será que ele sairia realmente para esse ano? Até porque o atleta tem mais de 45 partidas, 3 gols e 8 assistências na temporada, números bem interessantes, e no ano passado já havia disputado também mais de 40 jogos, chegando a 100 partidas profissionais pelo Flamengo. De acordo com o portal, o Flamengo tem analisado todas as propostas que tem chegado, e a questão é, ele chegaria para ser o dono da posição no Cruzeiro na lateral direita. Uma coisa que eu não tenho dúvidas nenhuma, mas será que não é pensar demais que o Flamengo liberaria o jogador por empréstimo? Eu acho que sim, tá? Porque não faz sentido liberar o atleta, porque já teve várias consultas de vários times do futebol europeu, até o Milan recentemente demonstrou interesse nele, está avaliado em algo próximo de quase 50 milhões de reais e tem um vínculo até dezembro de 2026. Na minha opinião, não faz muito sentido o Cruzeiro demonstrar interesse nele se não fosse para comprar. E para comprar, o Cruzeiro não vai pagar 50 milhões de reais, não temos essa condição atualmente, né? Então, é totalmente fora da realidade. É aquela coisa, algo que possa fazer sentido na minha visão nessa especulação seria se o jogador ele não estivesse jogando com frequência e, por exemplo, o Flamengo teria o Isla jogando de titular, que ele já deixou o clube, né? E tendo o Varela como segunda opção e o Mateuzinho meio que virou a terceira. E o jogador, ao invés de 48 jogos no ano, tinha, vamos supor, 15, 16. Aí sim, na minha visão, faria sentido. Por quê? O Cruzeiro voltando para a elite, contando com um jogador que já teve boas aparições no Flamengo, sendo titular absoluto do Cruzeiro numa lateral direita na Série A, com o Ronaldo,
realmente tem uma chance gigantesca de valorizar um passe de um jogador. Mas na minha visão, o Mateuzinho aí já está extremamente valorizado no Flamengo, deve seguir como titular no ano que vem. Eu acho que essa disputa na lateral direita com o Varela, eu acho que o Mateuzinho vai acabar ganhando ainda, por ser mais novo, por ter uma identificação maior com o clube. Enfim, é um ótimo jogador, seria um nome que, na minha opinião, se chegasse, nossa, seria bom demais. A característica dele com o Pesolano é muito parecida, um cara que tem muita intensidade, chega bem a fundo, né, nesse lado direito do campo. Mas eu acho bem difícil de imaginar, assim, essa contratação muito fora da realidade. O Cruzeiro hoje estuda mais a contratar, por exemplo, o Dudu do Atlético Goianiense do que, por exemplo, um jogador para chegar e, nossa, tem um potencial de revenda e tudo mais. Eu, particularmente, claro que eu preferiria o Mateuzinho, né? Não tem nem dúvida disso. Mas se você me perguntar, nossa, Gustavo, mas o Cruzeiro surge especulação querendo o Mateuzinho e vamos acordar tendo o Dudu. Eu não acho isso aí uma coisa, nossa, que coisa terrível, né? Até porque especulação, não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro deve monitorar vários jogadores, alguns muito mais caros, até para saber informações, outros um pouco mais abaixo. E o Dudu, vejo que seria um jogador essencial para o Cruzeiro, atleta que está basicamente 3 anos disputando bem e com frequência a Série A pelo Atlético. E se chegasse, não seria um valor muito alto, não teria um salário muito alto também, e está numa idade boa, né? Tem 25 anos de idade. Enfim, vamos aguardar. Quero até saber a sua opinião, o que você acha do Mateuzinho e também do Dudu, né, lateral direito do Atlético, que vamos esperar para ter mais informações. Primeira consulta, o Atlético achou a proposta abaixo do Cruzeiro, vamos aguardar, e eu acho que pode ter grandes chances dele se tornar, né, esse primeiro reforço para a lateral. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, para nós chegar a essa marca de 36 mil inscritos e 500. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Eu link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você começar a apostar nos jogos da Copa do Mundo, e também vou deixar aqui na descrição o meu Instagram pessoal, gustavo.crz, e outros vídeos aqui do Mercado da Bola, tudo aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!